Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. New York Pro, pessoal, temos aqui seu top 3, Tony Burton, o preferido ainda do público brasileiro, Nick Walker e ele, Martin Fitzwater. Mano, vou dar play aqui porque o nível foi muito alto, é muito bacana fazer uma análise de um campeonato assim, né, cara, quando tem atletas aí de altíssimo nível. E olha isso aqui primeiro, né, pessoal, já temos a resposta para aquilo, né, para aquela polêmica que foi criada em relação ao guest posing do Nick Walker, né, muita gente falava que a linha de cintura dele tinha alargado, eu inclusive fiz um vídeo, né, sobre esse assunto aí. O Nick Walker, cara, nesse campeonato aqui, ele já chegou mostrando a linha de cintura dele, meio que falando, ó, tá vendo, tá controlada. E, cara, sendo muito sincero com vocês, tá? Eu não vi outras fotos pra comparar. Eu deveria fazer isso, mas eu vou colocar aí na tela pra vocês verem, tá? Mas eu tenho absoluta certeza, por isso que eu não quero nem ver, que a linha de cintura dele não tá contrastando tão bem assim com a dorsal como ele tava conseguindo fazer, tá? Aí pode ser vários fatores, tá? Pode ser um leve estufamento, pode ser também o fato dele não tá engajando tão bem essa parede aqui, ó, do oblíquo dele, tá certo? A região do oblíquo, né? Então acaba que perde aquele contraste, né, cara? Fluindo assim, afunilando com o serrátil anterior, né? Então pega a dorsal, pega o serrátil anterior e pega o oblíquo, tudo numa linha só, tá certo? Eu acredito que lá em 2021 dava pra ver isso tranquilamente, porém até mesmo em 2023 dava pra ver que ele tava com a linha de cintura tendo um contraste melhor, tá? Com o V-taper dele, então ele tava com o V-taper mais harmônico, porém, pessoal, isso aí talvez possa ser somente um probleminha aí, tá certo? Que ele talvez resolva para as finais. Eu vejo sim que a linha de cintura dele deu uma leve alargada sim, tá? Essa região aqui, ó, dos pares abdominais superiores, os gomos não estão tão controlados, tão pra dentro, como eu já vi, tá certo? Mas o que eu acredito que vai acontecer, rapaziada, eu acredito que o Matt Jensen, tá? Que é o treinador aí do Nick Walker, vai falar pra ele, Nick Walker, corre pra casa agora, entra no site da Growth, utiliza o cupom Carlos, tua estética vai melhorar no geral, né? Tu vai chegar mais confiante também. E obviamente a sua linha de cintura vai melhorar. Que nada a ver o que eu falei agora, porque, meu parceiro, eu preciso da sua moral. Utilize o cupom Carlos, nada a ver total, né, rapaziada? Isso aí, mas funciona, tá? Utilize o cupom Carlos, depois você me fala aí se a sua estética não vai pra outro nível, beleza? Porém, não dá pra negar, né, cara, o volume desse cara, o braço muito grande. Olha o braço dele em comparação com o braço do Tony Burton, né, cara? Uma diferença muito grande. A perna dele não tem o melhor formato, não tem os cortes mais aprofundados, mas, cara, olha a largura que a perna desse cara ocupa, né? É claro, tá, pessoal, que falando de beleza, falando de silhueta, não dá pra ignorar o Tony Burton, que chegou mais volumoso também, se comparado com a versão do Arnold Classic Ohio. Chegou com as pernas com cortes mais aprofundados, né? Mais detalhe no geral. E o Martin Fitzwater é outro cara que não podemos ignorar, né? Uma silhueta muito bonita, linha de cintura muito fina, a dorsal dele, cara, olha a fluidez da dorsal, com a linha de cintura dele até a região do quadril, né? E depois vem essa perna dele que é muito arredondada. Porém, pessoal, é uma pena que mesmo que ele tenha essas muscle bellies tão bonitas na perna, né, cara, no reto femoral, no vasto medial, mas infelizmente, né, pessoal, ele não tem aqueles cortes tão aprofundados, né? Então a região aqui do sartório dele praticamente não marca, a divisão realmente entre essas três porções aqui da perna também não é tão nítida assim, né, cara? Então ele é um cara muito bom em silhueta, mas o conteúdo dessa silhueta não é tão detalhado assim, tá certo? Então, mesmo que seja uma pose que não valorize o Nick, ele ainda consegue se fazer muito competente ao lado dos outros dois atletas que são melhores na estética, porque ele é muito completo. Então o Nick é realmente muito bom, tá certo? Vamos aqui pra próxima pose. Lembrando, tá? Quem ganhou essa pose aqui, cara, pode ser o Tony, pode ser o Martin, pode ser o Nick, dependendo do que você for olhar. Porém, não é essa pose aqui que vai definir o campeonato, tá certo? Vamos aqui pro Front Lat Spread. Essa pose aqui, cara, me surpreendeu muito. Eu me lembro que eu vi, deixa eu ver se aqui vai estar a mesma coisa. Tá? É porque eu acabei de ver, tá? Eu acabei de ver, gravei esse segundo call-out aqui, dei um corte, né, pra ficar mais próximo, tá? Pra gente ver o top 3 e já tô trazendo aqui a análise. O Tony Burton, cara, olha isso aqui, mano. Olha a largura desse cara, né? O peito tá um pouco mais preenchido e como ele tá batendo de frente com dois caras que... o Nick Walker, né? Primeiro, ele sempre teve um histórico de errar essa pose, tá? Essa pose aqui nunca foi um encaixe tão bom nele assim, né? Por conta ali de mobilidade, tá? Então dá pra ver claramente que ele tá sim melhorando, mas como ele não consegue usar a largura dele, ele não consegue deixar o peito muito espesso, o ombro tão volumoso, o Tony Burton, por saber executar muito bem essa pose, acaba tendo uma vantagem, né? Então o olhar, cara, vai direcionado diretamente pra ele, tá? O Martin Fitzwater, eu não sei o que aconteceu, mas é que ele não tá executando a pose tão bem, então acabou se deixando desvalorizado em relação ao Tony, né, cara? Ele tá com as pernas com mais detalhe e com a parte superior, no geral, mais impressionante, porque ele tem mais largura, mais preenchimento de dorsal, a linha de cintura dele fica bem fina e o peito, que é um problema, acaba não sendo exposto, porque o Nick Walker não consegue fazer isso e nem o Martin Fitzwater, né? Não consegue valorizar essa parte pra, obviamente, mostrar, né, que o Tony Burton não é tão bom de peito, então ele fica tranquilo, é uma pose aí que facilmente ele consegue ganhar, tá certo? Mas, obviamente, tá? Uma pose não vai definir o campeonato.
campeonato. Eu tô falando isso, rapaziada, porque adiantando, tá? Nick Walker, eu acredito que vai sair vitorioso aí com uma certa tranquilidade. Vamos aqui pro side chest. Olha isso aqui, mano. Cara, aqui parece que o Tônio tá mais preenchido, né, cara? Na parte superior, olha o peito dele, cara, tá bem bom. O ombro também, um braço. Mas, cara, olha a largura do Nick, cara, de tríceps a tríceps, né? Surreal. O Martin Fitzwater é um cara muito bom nessa pose, porém, ele não tem nada que chama muita atenção, entendeu? Ele tem formatos musculares bem arredondados, mas não tem aquela marcação absurda no braço, no ombro, né? Pra dar aquele destaque, entendeu? Aquele aspecto 3D. A linha de cintura dele é muito bacana, mas não parece que é tão fina aqui em comparado com os outros atletas. A perna dele, por exemplo, é uma perna bacana e ele tem um bom volume de glúteo, mas não tem aquela divisão, né? Que faça com que você olhe pra perna dele e chame tanta atenção, como, por exemplo, é o caso do Nick, né? Que tem um volume muito grande, mas tem uma separação de perna um pouco melhor, né? Você vê aqui no glúteo, a parte posterior da perna em relação à parte frontal também. E o Tônio, cara, tá bem desproporcional da parte frontal da perna dele com a parte posterior, né? Você vê que essa região aqui, ó, do posterior de perna praticamente não tem volume se comparado com a porção frontal, tá? Mas uma pose muito boa pra ele, só que não tem como, né, cara? Em volume bruto, como no geral, Nick Walker aqui tá, obviamente, superior, tá? A largura dele, cara, e a proporção da parte superior com a parte inferior faz ele ser melhor nessa pose, tá? Mas uma pose muito boa pra todos os três atletas, né, cara? Não dá pra negar. Aí, ó, a pose que, obviamente, ele vai ter confiança, né? Que é a melhor pose dele, back double biceps. E mais aqui, cara, ele já levou um atraso, tá? Olha isso aqui, mano. Nossa, olha o Martin, rapaziada. Olha esse glúteo do posterior de perna. O Nick ocupando aqui um espaço absurdo, né? E o Tônio, obviamente, como ele precisou sacrificar um pouco de condicionamento, não trouxe aquele glúteo dele, né? Pique Dexter Jackson, e nem o posterior de perna dele, que é tão bom assim, acabou ainda se desvalorizando mais, né? Então ele já não tem largura, já não tem corte. A parte inferior ele tá levando um atraso monstro. Nossa, mano. Que isso, cara. Olha o back double biceps desses três caras, mano. Que isso, velho. O Martin aqui muito 3D no trapézio, no ombro. Cara, olha o trapézio desse cara, mano. E aqui tem uma coisa curiosa, tá? Não somente de volume, desde das fibras superiores até as fibras inferiores, mas o comprimento também desse grupamento muscular. Olha isso aqui, cara, em comparação com o do Nick, com o do Tônio, né, cara? Surreal demais. E olha que estamos falando de dois caras com trapézios ótimos, tá? A parte inferior da dorsal dele tem uma boa espessura, porém, né, você vê claramente que os músculos escapulares dele aqui, ó, precisa, né, ter um pouco mais de largura, tá? Pra que as costas dele fiquem completas, né, mano? Ele é um cara muito bom, mas essa região aqui, ó, fica em falta, né? A região do redondo maior, do infraespinhal, da borda superior da dorsal também, né? Não se projeta tanto pros lados, como é o caso, por exemplo, do Nick Walker, tá? Show! Só tá aqui um pouco, o Nick parece que ele não tá abrindo tão bem a dorsal dele aqui, né, cara? Mas o Tônio, na parte superior, tá com a execução perfeita, tá? Redondo maior bem aberto, né? Complicado, né? Mas a parte inferior, cara, realmente não tem como, tá? O Nick Walker tá muito bem nessa pose, porque ele tá muito completo. Esse braço dele é uma parada absurda, então chama muita atenção, né, pra pose, deixa a parte superior dele muito arredondada, né, cara? Olha o pico desse bíceps em contraste com a porção anterior desse ombro. Surreal, tá? O glúteo posterior, mano, muita marcação, cê é louco. Nick é muito bruto, né, rapaziada? E nessa pose aqui, particularmente, eu prefiro ele, tá? Porque ele tá mais completo no geral, né? Mais preenchido, tá certo? Aqui o backlight spread, a expansão de dorsal de costas. Cara, olha as costas do Tônio, mano. É muito 3D, tá? Só que, cara, olha que curioso. Pra definir essa pose, é basicamente o seguinte, tá? O Nick Walker, ele tem as costas do Tônio Burton e o inferior do Martin Fitzwater. Então, o que falta nenhum e o que falta nele tem no Nick, entendeu? Então, ele tá tão completo nesse nível, né? Você vê que as costas dele tá, assim, obviamente não tem, tá? O mesmo aspecto visual da do Tônio Burton, né, em relação aqui ao posterior do ombro, em relação ao trapézio, em especial em relação aqui aos músculos escapulares, ó, você vê que tem mais detalhe nessa região no Tônio Burton em comparação com o Nick Walker, mas quando você olha para as costas dele no geral, não tem uma diferença de nível muito clara entre os dois, entendeu? Já na parte inferior tem, e quando você vai comparar o Nick com o Martin Fitzwater, na parte inferior não tem essa diferença, enquanto na parte superior tem, ou seja, o cara consegue, né, expor os dois atletas, entendeu? É isso, né, cara, é a combinação das costas do Tônio Burton com o posterior e o glúteo ali do Martin Fitzwater. Então, essa pose aqui aí bem tranquila de pontuar pro Nick Walker, né, cara? E é assim que ele vai vencer no show, sabe? Porque ele é um cara que praticamente não tem brecha no jogo dele, entendeu? Aqui o side triceps, olha isso aqui, mano. Tá vendo? Ele nem é o cara mais estético da line-up, mas olha a beleza dessa pose. Não dá pra negar isso aqui, cara. Olha isso aqui, o ombro bem fluido com o peito, a linha de cintura mais controlada do que a do Tônio Burton. É claro, tá? Que a linha de cintura dele não é mais fina do que a do Tônio, se formos pegar em circunferência, mas você vê claramente que os gomos abdominais aqui estão mais marcados, mais ativados, enquanto do Tônio estão, né, mais solto, entendeu? Criando, né, uma leve curva aqui, tá certo? Você olha pro do Martin Fitzwater, você vê ele controlando melhor a linha de cintura dele, mas não tem a estética do Nick, porque não flui tão bem essa região aqui com o peito e com o ombro, entendeu? Ele tem, obviamente, né, um arredondamento muscular melhor, tá, na parte superior do físico dele, por conta do ombro, do trapézio, do peito, do tríceps. Então, assim, o cara é muito completo. Olha a parte inferior dele, cara. Olha o volume da perna em comparação com a harmonia da porção posterior da perna dele. Se você for olhar um comparativo aqui com o Tônio,
e com o Martin, entendeu? Tem uma diferença muito grande, velho. Então, você não acha muita brecha no jogo do Nick, sabe? É por isso que ele é um cara tão favorito assim, né? Por isso que ele é o top 3, na realidade, né? Ou já foi o top 3, né? Talvez possa ser campeão. Sei lá, cara, o que o Nick vai conseguir fazer nesse ano. A Byzantine, eu acredito que a linha de cintura dele sim deu uma leve engrossada, tá? Essa pose aqui não tem como o Nick ganhar, mesmo ele sendo muito competente, né, cara? Porque não tem aquele V-Taper tão bom. Obviamente aqui o melhor tá o Tony Burton. Mesmo, cara, você vê o porquê é complicado de ganhar do Nick, porque é o seguinte, mesmo que seja uma pose que o Tony Burton e o Martin tenham a obrigação de ganhar, não é uma dominância tão grande. Por quê? A perna poderia estar com os cortes mais aprofundados, tanto dele como a do Martin Fitzwater. A linha de abdômen é melhor do que a do Nick, pela circunferência, mas a parede abdominal não é tão mais estética assim do que a do Nick Walker. Olha a divisão dos gomos abdominais do Nick. Então assim, o cara realmente, cara, pegou um limão, sabe, fez... Mano, o cara fez ali uma barraca de limonada. Não fez nenhuma limonada só, fez uma barraca completa, né? A largura da dorsal dele também que ele consegue colocar nessa pose. Então, cara, é muito difícil ganhar desse cara, sabe? É muito chato mesmo, né, cara? Porque você sabe que ele não tem a genética da estética a favor dele, mas o cara se faz tão competente nos outros quesitos que se torna isso aí, né? Por isso que ele tem tantos admiradores, inclusive, tá? Aqui mais musculoso, essa pose... Cara, o Tony, ele tá mais volumoso, hein, cara? Olha isso aqui. Tá parecendo uma tartaruga ninja, mano. O Martin muito bem detalhado nessa pose, mas, cara, o volume bruto do Nick é surreal. Então é o seguinte, rapaziada, essa vitória daí eu acredito que vai ser tranquila pro Nick por conta do quão completo ele é. Não é porque ele ganhou tal pose, não é porque ele não foi exposto em praticamente nenhuma pose. Até nas poses que ele deveria perder com uma certa facilidade, ele não perde. Então é o seguinte, rapaziada, quero muito saber tua opinião, tá? Tua visão aí desse confronto. E eu acredito, rapaziada, que é uma vitória aí do Nick, tá? Acredito que vai ser Nick em primeiro, Martin Fitzwater em segundo e em terceiro aqui o Tony Burton é muito próximo do Martin, tá? Eu, inclusive, cara, eu colocaria os dois aqui pra confrontar, tá certo? Pra ver ali realmente se o Tony tá perdendo pro Martin, tá? Porque os dois aqui estão fazendo um confronto muito bom, mas o Nick aí claramente sendo menos exposto da line-up e o cara ali que consegue expor os outros dois atletas, né? Então não tem dúvida da vitória do Nick, tá? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade lá na Grove Suplementos. Utilize o cupom Carlos, cara, dá essa moral, ajuda muito, tá? Muito obrigado, pessoal, quem tá apoiando o canal aí. Vai ter vídeo, obviamente, aí da Men's e da Classic, tá? Mas eu tava mais ansioso pra ver da Open, por isso que eu tô postando da Open. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.